O Marco Antônio de São Paulo pergunta: e como é que se explica a implantação de ovoides que são feitas via mundo espiritual? Bem, os ovoides, eles são naturalmente manipulados por entidades inteligentes, negativas, que atuam em um processo de imantação, geralmente das estruturas nervosas, do psiquismo das pessoas, para drenar as suas forças, para sugar energias. Tratam-se de espíritos que perderam o controle da forma pela sua ação negativa, pelo descompasso do controle mental, do corpo mental. Então eles perdem a estrutura do perispírito, conforme a maior parte dos espíritos possui, mas eles não deixam de ser espírito. Só que eles não têm a maneira de agir normal, eles são representados apenas como se fosse um ovo de Páscoa, daquele tamanho assim. E as entidades inteligentes utilizam estes espíritos como se fossem parasitas e implantam nas criaturas encarnadas que estejam permitindo que isto aconteça. Continua havendo a mesma circunstância, a mesma regra: fragilidade emocional, fragilidade mental, medo, culpa, gerando um processo de interferência. Afastamento, inclusive, dos conceitos elevados da vida, dedicação à vida material exclusiva. Às vezes não é só a pessoa ser viciada, às vezes ela não é nem isso, mas ela está invigilante. Ela não aprendeu a criar barreiras luminosas contra a ação de entidades. Nós vemos, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, que nós terminamos de ler já há algum tempo, o caso do Dimas, a desencarnação do Dimas, que ali é relatada por André Luiz. Ele era espírita, ia no centro espírita, mas a casa dele era um furdúncio. Entrava quem queria, espiritualmente falando. Ele era espírita, ele tinha conhecimento espiritual, sabia mas ele havia sido era um espírita desses, né? Espiritólico, esses espiriteiros. Que vai no centro, acha que ouviu palestra, tomou uns passezinhos, já tá bom. Agora vê a diferença dele, espírita, Dimas, e do Fábio, no mesmo livro, Desencarnação do Fábio. Veja como é diferente. A casa do Fábio tinha uma proteção vibratória luminosa que impedia a entrada de entidades inferiores. Não passavam. Não entravam. Porque ele havia adotado com sinceridade um procedimento de elevação dele e da família. E veja a preparação do desencarne dele, que coisa linda. Feita pelos espíritos. Então, nós estamos sempre criando possibilidades ou barreiras para a ação das entidades sobre nós. E aí, não precisa ser um ovoide, pode ser um outro espírito normal, que seja inferior, que queira nos acompanhar. E a gente diz: legal, pode vir, que eu estou fácil, né?